Sejam bem-vindos, senhores e senhoritas, continuando a nossa sequência de aulas no cálculo algébrico. Então agora nós vamos falar sobre o segundo produto notável. Mas antes disso, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Ah, só lembrando, não tentem fazer isso, tá? My God. Continuando, então aqui ó, o nosso segundo produto notável é o que nós chamamos de quadrado da diferença de dois termos e vocês acompanham lá na página 126. Está explicando exatamente isso que eu vou colocar aqui para vocês. E como é esse produto notável na forma algébrica? É dessa forma aqui, ó. Só que ao invés de ser um mais, é um menos, né? Porque é o quadrado da diferença. Diferença, sinal de menos, de dois termos do A e do B. É a mesma coisa do quadrado da soma de dois termos, só que agora com um sinal de menos. Tá? É exatamente isso. Então vamos já diretamente aplicar. Vamos lá, enfatiza, né? Isso aí está lá para você na página 126. E vamos lá então. Bom, da vez passada, para fazer a aplicação, nós tínhamos um quadrado e eu tinha dividido esse quadrado em quatro partes, que nem eu vou colocar aqui novamente. Uma dessas partes com o menor lado no comprimento e na largura era o número 1 e o maior lado no comprimento e na largura era o número 4. Né? Eu não tinha colocado dessa forma. Só que agora, para a gente fazer o quadrado da diferença de dois termos, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu não vou querer calcular a área total agora desse quadrado. Eu só vou querer calcular uma parte desse quadrado, não ele inteiro. Então, digamos aqui que esse quadrado inteiro amarelo, o maior aqui, ele seja um terreno. E nesse terreno eu tenho a nossa casa e parte de calçada e garagem e jardim. Então, digamos aqui ó, que esse quadrado maior seja a parte da casa, a residência. Esse retângulo seja a nossa garagem, esse retângulo menor seja o nosso jardim, né? E essa parte seja a calçada. Então eu quero agora calcular somente a parte da garagem, da calçada e do jardim. Eu não quero calcular a parte de dentro da casa, tá? Eu só quero calcular essa área. Como nós faremos então? É a mesma coisa que pegar a área total, né? E subtrair da área do quadrado maior, né? Se a gente fizer isso, a gente encontra a parte aqui dos retângulos e do quadrado menor. Ou fazer a área dos dois retângulos do quadrado menor e somá-las essas três, né? Se a gente somar essas três medidas, a gente tem essa parte e não a parte do quadrado maior. Beleza, ó. Área do quadrado menor. Temos aqui, ó, 1 vezes 1, né, que é 1 do comprimento e 1 da largura, resulta pra gente área igual a 1. A área desse retângulo é o comprimento vezes a largura, ou a largura vezes o comprimento, que é a mesma coisa, que é igual a 1 vezes 4, né? 1 da altura vezes 4 do comprimento. A área desse retângulo resulta para a gente o número 4. Da mesma forma, esse outro retângulo aqui também vai originar o mesmo valor. 4 da largura ou da altura vezes 1 do comprimento, também é o número 4. Lembra lá que os termos centrais repetem-se duas vezes. E a área que eu não quero agora calcular é a área do quadrado maior. Por isso que eu vou enfatizar esse quadrado maior de uma outra cor aqui, ó, de cinza. Porque eu não quero calcular a área dessa área cinza, eu quero só calcular a área em amarelo. Bom, a área em cinza seria como? 4 vezes 4, né, comprimento vezes largura, que é igual a 16. Muito bem. Então aqui, ó, se eu quero apenas calcular a área de quem está em amarelo, eu não tenho que somar 4 mais 4 mais 1? Então é isso, né? Ó, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. A área em amarelo resulta para a gente 9 unidades de área. É a mesma coisa que se a gente somasse aqui, né? 1 mais 4, 5, 1 mais 4, 5. 5 vezes 5 é 25. 25 menos 16, né? Que é a área desse outro quadrado, resulta exatamente o número 9. Por isso que a gente fez essa diferença. A gente não pegou o 25 e subtraiu do 16 para exatamente dar o número 9? Perfeito. Então é assim que a gente aplica o nosso quadrado da diferença de dois termos. Olha só, eu não tenho dois termos aqui, ó, o 1 e o 4. Então aqui nós temos o primeiro termo e o segundo termo. O primeiro termo a gente vai chamar de 1, o segundo termo a gente vai chamar de 4. Ah, professor, e se fosse vice-versa, daria a mesma resposta? Sim. Se você colocasse o A como 4 e o B como 1, também daria a mesma resposta. Tá? Então olha lá, ó.
1 menos 4, nós temos menos 3. Se fosse 4 menos 1, nós teríamos 3 positivos. Tem diferença, professor? Não tem, porque a nossa base aqui é negativa, não tem problema, mas ela está elevada ao quadrado. E toda base negativa elevada a expoente par, ele resulta um número positivo. E repare que menos 3 ao quadrado é justamente igual a 9, que é a área desses retângulos e do quadrado pequeno. Então é assim que a gente calcula a diferença, o quadrado da diferença de dois termos, tá? Para a gente desenvolver esse quadrado, o que a gente deve fazer? Repetir a base, né? A base dessa potência, que é o a menos b, a quantidade de vezes do expoente. Então nós vamos repetir ele 2 vezes, porque é elevado a 2. Tudo bem, o que a gente aplica agora? A nossa distributiva, porque é uma multiplicação entre polinômios aqui, ó, distributiva. Vamos lá, aplica entre o primeiro e o primeiro. A vezes A, como as letras são as mesmas, eu devo somar os meus expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso que resulta A ao quadrado. A vezes menos B, atenção aqui, ó, sinal. Mais com menos, a diferença aqui agora vai ter um sinal de menos aqui, ó, porque mais com menos na multiplicação resulta em menos. A vezes B, AB, repetir as minhas letras, elas são iguais aqui, ó. Mesma forma, eu vou fazer aqui a multiplicação agora do segundo termo vezes o primeiro e o segundo termo vezes o segundo aqui, ó. Então, ó, eu vou pegar o segundo termo vezes o primeiro, vai dar menos com mais, vai dar menos. B vezes A vai dar BA, ou AB, que é a mesma coisa também. Então, eu vou colocar aqui, ó, como menos AB, é a mesma coisa. E por último, para fechar essa multiplicação do produto notável, eu vou pegar o segundo termo e multiplicar pelo segundo termo também, ó. Menos com menos vai dar mais. B vezes B, repare que as letras são iguais aqui, ó. 1 mais 1 vai dar 2. Então, por isso, B ao quadrado. Por isso, mais B ao quadrado. Repare que os termos centrais aqui, ó, eles são exatamente iguais, ó. Negativo, negativo, então eles são iguais. Muito bem. Para nós fecharmos esse produto notável, eu vou subtrair os termos centrais aqui, ó. Menos AB, menos AB. Como eu tenho 1 na frente do A aqui, ó, como não aparece, é a mesma coisa. Então, ó, tenho menos 1, eu tenho menos 2AB. Menos 2AB mais B ao quadrado. Repare que a diferença desse produto notável para o último é que, ao invés de nós termos um sinal de mais no termo central, ele vai ter o sinal de menos. Professor, então essa é a única diferença entre o quadrado da diferença de dois termos? Sim. O quadrado da soma de dois termos, nós tínhamos o sinal de mais. O quadrado da diferença de dois termos, nós temos o sinal de menos na parte central. Repare que o último sinal ele vai continuar sendo positivo. Bom? Muito bem. Nós dizemos também que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Resulta exatamente em 3 termos aqui, ó. 3 termos, e por isso que nós chamamos trinômio quadrado perfeito. Porque, que nem a gente viu anteriormente, isso daqui fecha exatamente um quadrado também. Aqui a gente pode ter o seguinte também, você pode fazer esse desenvolvimento da forma mais longa ou da forma curta. Da forma longa é a gente aplicar a distributiva. Aplicar a forma curta é justamente aplicar o que nós temos no retângulo em amarelo na página 126 lá, ó. Lembrando sempre que é mais fácil você aplicar primeiro a distributiva, né, dos termos, para depois fazer essa forma mais longa, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que o termo central tem a parte negativa. Muito bem, então nós finalizamos essa aula por aqui e continuamos na sequência. Grande abraço para vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not